sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
convidá-los para o início do culto com as palavras do Salmo 135. Vamos convidá-los a se colocarem em pé nesse instante, com todo respeito. E os versículos 19 a 21. O Salmo 135, 19 a 21. E que começa assim: Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Eles são benditos seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Amém. Note, os irmãos, que várias casas são chamadas para adorar ao Senhor. A casa dos Pérez, dos Gomes, dos Andrade, dos Geber, todas as casas são chamadas, dos Antônio Marcos, para adorar a Deus. E é isso que vamos fazer então, cantando o hino 147, Vencendo Bem Jesus. Deus para o nosso culto dessa manhã. Eu vou convidar o diácono André para orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez, mais uma semana, Pai, nós podemos estar aqui reunidos, Pai, como uma família, Pai, família do Senhor. Muito obrigado, porque mesmo já há mais de um ano, Pai, passando por essa pandemia, tanta dificuldade, Pai, com tanto sofrimento ao nosso redor, o Senhor tem abençoado a tua igreja, o Senhor tem possibilitado que nós continuemos, Pai, nos reunindo, mesmo com todos os cuidados, Pai, mas sem deixar de te louvar, sem deixar de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque isso é a tua misericórdia para conosco. Nós te pedimos que o Senhor
esteja conosco, Pai, esteja aqui neste lugar, esteja com as famílias que estarão acompanhando logo mais à noite, Pai, pela internet. Que cada casa, Pai, seja uma igreja. Amém, Cada Jesus. casa seja um lugar de adoração ao Senhor. Amém, Nós Jesus. pedimos que o Senhor esteja conosco, receba as nossas palavras, as nossas canções, Pai, esteja agindo nos nossos corações, Pai, que nenhuma pessoa que entrou aqui, Pai, saia da mesma maneira, Pai, mas todos abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, está valendo agora, essa semana, um testemunho de uma moça, que ela foi convidada para ser professora da escola bíblica dominical para as crianças. E ela disse, poxa, eu vou dar aulas maravilhosas, eu estou preparada, eu vou abençoar a vida das crianças. E ela disse que assim que ela começou a dar aula, as crianças começaram a contar coisas da Bíblia que ela nem sabia, contar coisas que Deus tinha abençoado a família. E ela disse, puxa, eu pensei que iria abençoar as crianças, mas as crianças estão me abençoando. Depois os jovens convidaram ela para dar uma palavra aos jovens. E ela se preparou, disse, vou dar uma boa palavra. Mas no meio daqueles louvores, os jovens, os testemunhos dos jovens, puxa, eu é que recebi, pensei que vinha dar. Depois as senhoras da sala convidaram-na para fazer uma visita a uma pessoa enferma. E ela disse, vou levar uma palavra boa para aquela mulher, ela vai ficar toda animada. Chegou lá, a mulher começou a falar que Deus tinha abençoado a vida dela, que ela tinha muita fé em Deus. E quando ela saiu, disse, puxa, eu pensei que iria dar alguma coisa, recebi. Eu pensei que ia abençoar, fui abençoada. Então, irmãos, a gente às vezes pensa, eu vou na igreja e vou ser abençoado. Sim, porque sempre Deus tem uma bênção na nossa vida. Sempre que estamos na sua casa, fazendo a sua obra, Deus tem algo bom para nós. Então, que bom que você veio. É porque com certeza também Deus tem coisas boas para a sua vida. Vamos cantar aquela canção para a gente dar um alôzinho para os irmãos e mostrar nossa alegria e estarmos juntos? Essa canção, ela fala, é bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom, né? Quando o povo de Deus se reúne para louvá-lo e adorá-lo e bendizer o nome do Senhor. Vire para o seu irmão que está atrás, do seu lado, dê um tchau, dê um alô, né? Que bom que você veio aqui nessa manhã. Santo nome.
Amém? Podemos sentar, irmãos. Irmãos, queria lembrar então que domingo que vem é aquele dia que nós trazemos ao altar do Senhor a nossa oferta sem alimentos. Então, cada um pode trazer a sua cesta básica, um quilo de algum alimento. Tem famílias que já estão pedindo, se a igreja não pode ajudar, se a igreja não tem uma cesta básica. Então, os irmãos, domingo que vem é o último domingo sempre que a gente reserva para isso. O último domingo é o dia de trazermos essas nossas contribuições. Também para as irmãs da SAP, as amigas da SAP, no próximo domingo às 15h, a nossa irmã Margarete está convidando as irmãs para uma importante reunião, domingo que vem às 15h. Então as irmãs se preparem, participem, apoiem. Os irmãos ouviram esse barulho aí? Não se assustem, tá? E na verdade o rufo, quando dá uma rajada de vento forte, ele fica batendo nas telhas. Mas não tem telha solta lá, já foi verificado. O presbítero Oswaldino já esteve verificando, está tudo certinho, é só a rufo que fica batendo as telhas com as rajadas de vento. Então não se preocupe, não vai cair nada aí. E demais anúncios, irmãos, vocês sabem, né? Terça-feira é a reunião de oração dos homens e quarta-feira é o dia das mulheres, né? Estarem juntas. Que bom, né, irmãos? Que tempo gostoso é aquele que a gente fica ali trocando mensagens, orando, ouvindo cânticos. Muito bom. Então, terça e quarta, vocês sabem que temos esses nossos compromissos de nos encontrarmos virtualmente. Muito bem, agora eu vou convidá-los para um minutinho de oração silenciosa. Vamos falar com Deus como nós falamos com um amigo, direto, né? Senhor, estou aqui, reconheço que durante a semana eu me aborreci, durante a semana eu perdi a paciência, durante a semana eu falei uma coisa que não deveria ter falado, pensei umas besteiras, mas eu peço que o Senhor me perdoe, me purifique, porque a Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, depois de um minutinho de oração silenciosa, o presbítero Oswaldino pode orar e pedir que Deus perdoe, nos confirme sua graça e perdão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos dar essa oportunidade de podermos estar juntos na tua casa, louvando o Senhor nessa manhã. Pai, diante da tua presença, nós queremos reconhecer a nossa pequenez, Senhor, a nossa fragilidade, Senhor, e dizer a ti, Pai, o quanto nós precisamos da tua bênção, Senhor, do teu cuidado, do teu amor, Senhor, para podermos continuar a nossa caminhada aqui nessa terra. Pai, nós queremos reconhecer que muitas e muitas vezes, Senhor, nós temos falhado para contigo, em pensamentos, Senhor, em palavras, em ações, Senhor. E, Pai, nós queremos dizer o quanto nós carecemos do teu perdão, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos o teu perdão nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos a tua bênção, queremos o teu renovo, Senhor, para começarmos essa semana, Pai, cheios da tua graça, do teu ensino, Senhor, da tua administração. Pai, nos abençoa, Senhor, nós precisamos e pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, certos do teu perdão e da tua graça nós te agradecemos, Pai. Amém. Então, com o coração livre, leve, vamos louvar a Deus com os cânticos de adoração ao seu nome. Bom dia, irmãos. Antes de cantarmos, gostaria de ler uma passagem que fica no Evangelho de Mateus. É um trecho que Jesus falou aos seus discípulos pouco antes de ir para a cruz. Capítulo 24 de Mateus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca.
Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem que ocasião seu Senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Muitas vezes nós estamos como essas pessoas, né, que Jesus relata ali. Nós estamos na nossa rotina. E ali de segunda até o sábado, a gente está na nossa rotina de trabalho, nossas festas, nossos compromissos, e nós não estamos lembrando de vigiar, né? Então, que nesse momento que nós vamos cantar essas canções, que nós ouvimos a palavra, que seja um momento que Deus nos chama novamente para vigiar, para estar atentos, e que cada canção que a gente cantar, a gente esteja atento à letra e ao que a gente está dizendo, porque é justamente isso, né? Cada vez que a gente abre a boca, nós estamos lembrando a nós mesmos, estamos lembrando aos nossos irmãos, além de estar louvando o Senhor. Vamos pedir ao Senhor isso, né? Que Ele não permita que o nosso amor se esfrie, que nem a nossa visão morra, que nós estejamos sempre alertas e preparados para a sua volta, e enquanto Ele não vem, que a gente esteja alerta e preparado para servir as pessoas que estão à nossa volta e testemunhar. Vou pedir para a Célia orar. Senhor, mais uma vez, ó Pai, queremos nos colocar na Tua presença, pedir a Tua bênção, Deus, pedir que o Senhor venha estar ministrando o nosso coração nessa manhã, que possamos dar o louvor que o Senhor merece, que não seja apenas só dos nossos lábios, mas seja de coração, Pai. Queremos Te adorar em espírito e em verdade nessa manhã. Queremos entregar esse tempo de louvor na Tua presença e pedir que o Senhor seja o centro desse lugar nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos cantar. Colocou aos pés de Jesus, quebrou os pés de Jesus. Que a gente não esteja só de palavras, mas que a gente realmente esteja oferecendo ao Senhor
aquilo que nós temos de mais valioso, a nossa própria vida. Completamente, plenamente, e pela misericórdia dele nós vamos reinar com ele. Vamos cantar sobre esse reino. As mãos te levantam pra te ver.
vontade, nós podemos testemunhar dessa verdade para os nossos irmãos, para as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba, Pai, esses cânticos, esse louvor como uma oferta agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, irmãos, então, agora vamos ler o texto da Palavra de Deus para nós refletirmos nesta manhã. E esse texto está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E esse texto começa no versículo 36 e vai ao 46. Então, Mateus 26, 36 a 46. Os irmãos estiveram de pé até agora, mas com todo respeito, durante a leitura da Palavra de Deus, fiquemos em pé. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para o discípulo, achou no ouvido, disse Pedro: então tenha uma hora que pudesse vos vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-nos outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Até aí, irmãos, podemos sentar-nos. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram falar daquela enfermidade, tepanossose, que é conhecida como a doença do sono, e ela é muito comum ali na África subsaariana, que é uma região úmida e quente, e essa doença do sono, ela é provocada por uma mosca chamada tsetse. Quando ela pica a pessoa, ela começa a sentir dores de cabeça, coceiras e fraqueza, mas depois ela vai atacando o sistema nervoso central, e a pessoa vai sendo tomada de uma sonolência tão grande, muito grande, que ela adormece de vez. O grande missionário Schweitzer, que esteve na África, ele disse que essa doença era terrível. Ele viveu naquela época. Ela atinge, na verdade, 60 milhões de pessoas lá na África, a doença do sono. E é do tempo do Schweitzer, pelo menos, ele disse que tinha gente que dormia, acabava até falecendo, dormindo. É tão forte era esse sono. Essa doença é fácil de fazer estatística. É só dizer, é que nem a Covid, né? Covid você sabe, tantos infectados, tantos morreram. Todo dia tem estatística. E a doença do sono também, tantos foram afetados, picados pela mosca e acabaram falecendo. Mas existe uma moléstia tão terrível quanto essa doença do sono, e que ataca muitas pessoas no mundo todo. Mas é muito difícil de fazer estatística. É muito difícil nós vermos quantas pessoas foram atingidas por essa doença do sono. Eu quero falar do sono espiritual, da sonolência espiritual.
é perigosa, é fatal. Só que a gente não pode nem fazer estatística, porque a gente não sabe quem já foi atingido por ela. E lendo as Escrituras, você vai encontrar vários episódios onde o sono foi realmente fatal. Nesse caso aqui de hoje, que nós lemos aqui, a história do Getsemane. Jesus está lá, ele pede a Pedro e os 2 outros discípulos que o acompanhem e pede que eles fiquem ali vigiando. Mas diz a Bíblia que eles caíram no sono, dormiram. E eu creio que a situação se agravou, porque quando o Senhor veio ali até onde eles estavam, o Senhor os repreendeu veementemente, dizendo: vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? Era de se esperar que discípulos de Jesus, que o amavam, se dispusessem a estar ali com ele, vigilantes, mas eles estavam dormindo. Outra história que vocês conhecem é a história das 10 virgens. Elas saem ao encontro do noivo, cada uma levando a sua lâmpada, mas o noivo se atrasa, não chega no horário previsto, e então elas, diz a Bíblia, adormecem. De repente vem um grito: olha, o noivo chegou! E elas se acordam. 5 perceberam que as lâmpadas tinham se apagado e que não tinham azeite, então pediram aquelas 5 que eram prudentes, que levaram azeite extra: nos empresta. Não podemos emprestar, senão vai faltar para nós também. E aí o noivo vem: entraram as noivas prudentes para a festa, e as imprudentes, as que dormiram demais e que deixaram as lâmpadas apagar, acabaram ficando de fora. Então, irmãos, esses discípulos que foram ao monte, eles viram coisas lindas. Eles viram, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, aquela menininha de 12 anos que Jesus ressuscitou, uma coisa que nunca eles tinham visto. Eles foram ao monte da transfiguração, viram Jesus em toda a sua glória. Eles viram coisas lindas, tiveram privilégios tremendos, mas mesmo assim foram pegos relaxadamente, dormindo numa hora tão importante. Por isso que o Senhor os censurou, né? Vocês nem 1 hora podem velar comigo. E depois eles dão um conselho, dizem: olha, a carne é fraca, né? Então vocês vigiem, vocês orem para que não entre em tentação. Resumindo, tiveram privilégios tremendos, viram a glória de Jesus, mas mesmo assim, e mesmo alertados, acabaram pegando no sono. Então, como o sono é dominador, né, irmãos? Como o sono, infelizmente, atrapalha a obra de Deus. Vocês lembram de outro caso? Jonas. O Senhor disse: tem uma cidade aqui, a cidade de Nínive. A cidade está terrivelmente pecadora. Se ela continuar assim, vou ter que destruir essa cidade. Mas antes eu quero que um profeta vá lá e conclame o povo ao arrependimento. E então o Senhor convoca Jonas. E vocês sabem o que Jonas fez, né? Jonas desceu para o porto, comprou uma passagem para Tarsis, porque assim, Nínive era para cá, Tarsis era para cá. Ele foi o oposto, viajou o oposto. Desceu ao navio e, diz a Bíblia, foi ao porão e ali ele roncava, dormia tranquilamente, e a cidade lá perecendo, né? Bom, vocês sabem toda a história do Jonas, né? Depois veio a tempestade, depois ele foi engolido por um peixe, depois ele repensou e foi a Nínive, onde toda a cidade se converteu. Mas como poderia ter isso acontecido bem antes, se não fosse aquele sono que o dominou? Mas por que o sono então é perigoso na nossa vida, irmãos? Por que o sono nos atrapalha? O sono em todos os sentidos, né? Primeiro, porque o sono ele cria dificuldades fictícias. Pensa bem, você está aqui com um caminhão de tijolo ali para carregar para a tua obra. Aí tu olha para o teu vizinho, ele está numa rede, todo escanejando, sonolento. Aí vai: ô vizinho, vamos lá, me dá uma força aqui, vamos carregar esse tijolo. Ele vai achar 1000 desculpas. Vizinho, desculpe, eu estou com uma dor de cabeça. Vizinho, eu cheguei tão cansado, fui só dar uma descansadinha agora aqui. Ô vizinho, outro dia
ele vai achar 1 milhão de desculpas para não fazer esta obra, porque está ali preferindo aquele soninho gostoso que ele tem. No reino de Deus, nós tivemos vários casos em que as pessoas também acharam desculpas para não assumirem uma posição no reino de Deus. Vocês lembram? Jesus encontrou um homem e disse: oh, venha, segue-me. Ele disse: Senhor, acontece o seguinte, comprei uma junta de bois, eu quero experimentar os bois, então quando eu fizer isso, aí talvez eu vá segui-lo. Encontrou outro e disse: oh, você aqui, venha, siga-me. Ele disse: Senhor, mas é o seguinte, eu casei, estou indo em lua de mel, quando passar a lua de mel, eu vou. Chegou para um terceiro: oh, você também, venha, siga-me. Oh, não senhor, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá vistoriar, ver como é que está a terra, quero ver como é que está o terreno que eu comprei. E também se afastou. Todos tinham uma desculpa para não se colocar ao lado de Jesus. Todos estavam sonolentos, dorminhocos na vida espiritual. Então, um cristão tem que estar desperto. Irmãos, eu nunca vou esquecer, porque aprendi na marra. Eu era seminarista, terceiro ano, acabei o terceiro ano, viria o quarto ano no seminário. Aí o presbítero aqui de Florianópolis me chamou e disse: ó, você vai ficar 1 ano aqui em Florianópolis, trabalhando na igreja presbiteriana ali do Saco dos Simões, e para você treinar, para nós ver se você tem vocação mesmo, se você está preparado para ser pastor. Então eu deixei o seminário lá em Campinas, São Paulo, e vim ali para cuidar da igreja. Não tinha onde morar, então no fundo, um salão como esse, no fundo tinha umas salinhas como essa aqui, ó. E aí fizeram ali uma caminha, um fogãozinho e tal, para eu ficar ali. Ali era a minha casa. E atrás, 2 metros depois, a casa do zelador, o seu Valdir. E uma noite, lá pela meia-noite, eu já estava dormindo, gostoso, aquele soninho gostoso, batem a porta, forte lá. Eu tomo um susto, vou ver quem é. Era um rapaz, o Flávio. O Flávio era neto do seu Valdir. E o Flávio disse: ô pastor, por favor, o senhor venha orar pelo meu avô. O meu avô está muito doente, ele está passando muito mal. O senhor venha orar por ele, o senhor venha orar por ele. Mas eu já estava tosquerejando, eu já estava dorminhoco, eu já estava sonolento, assim: ô Flávio, amanhã de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir lá e fazer uma oração pelo seu avô. Pode deixar, amanhã cedo eu vou lá. Eu já estou recolhido, já estou dormindo. Tá bom, pastor, tá bom. Daqui a pouco vou. Passou uma meia hora, bate forte de novo. Era o Flávio: pastor, só vim comunicar que o avô acabou de morrer. E eu disse: poxa, eu estava tosquenejando, eu estava dormindo, eu preferi dormir. E o homem morreu sem receber uma oração que ele queria, uma palavra do pastor naquela hora final. E eu disse: nunca mais vou fazer isso, né? Protelar, deixar para amanhã, depois, como fizeram aqueles homens que Jesus chamou. Não posso estar dormindo, não posso estar nesse estágio de sono que me impeça de fazer o que Deus quer que eu faça. Irmãos, mais uma coisa que nós precisamos ter consciência é que se nós somos sonolentos, às vezes, o inimigo não dorme. Você quer ver um episódio bíblico? Aquele que um homem tinha um campo, semeou trigo, contratou um monte de gente, semeou trigo em todo o campo, e depois, quando começou a nascer, alguém disse: ei, peraí, junto desse trigo tem joio. Quem semeou esse joio? E aí eles descobriram o quê? Que enquanto os trabalhadores dormiam, à noite veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, enquanto eles dormiam, o inimigo estava agindo. Então o nosso inimigo, ele não dorme. Às vezes nós somos dorminhocos, né? Mas o inimigo não dorme. Ele está sempre pronto a agir e achar um momento para fazer a maldade. Vocês lembram do episódio que eu li hoje aqui do Getsemane? O que aconteceu? Lucas falou que os discípulos estavam assim, premidos de sono, com muito sono. E Jesus, depois, quando vai chamar, disse: levantai-vos, acordem, levantem, está na hora. E o que estava acontecendo enquanto eles dormiam?
No pé do monte, um homem estava desesperado, com o filho tomado por um espírito maligno, e aquele pai estava angustiado, querendo a libertação do filho, querendo uma solução. E enquanto isso, aqueles que podiam estar lá atendendo esse pai, estavam tosquenejando e dormindo. Enquanto eles dormiam, o inimigo lá embaixo atacava uma família. Enquanto eles dormiam no Getsemane, Judas já estava conversando com o pessoal dos romanos para levá-los até Jesus, dar um beijo nele e entregá-lo, traí-lo para ele ser crucificado. O inimigo estava agindo, usando o próprio discípulo Jesus. Então o inimigo não dorme, o inimigo não dorme. Nós não podemos também ficar sonolentos, cochilando. Uma grande empresa de cigarros olhou lá para a China e disse: poxa, a China tem 1 bilhão de pessoas, muito mais de 1 bilhão. Vender cigarro, um cigarro para cada chinês, nossa, vai ser bilhões. Então criaram um slogan, assim: nenhum chinês fique sem cigarro. Como o inimigo é bem envolvente, como ele tem ofertas para todos nós. Será que poderíamos ouvir os cristãos dizendo no mundo todo que nenhum chinês fique sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Não, mas nós estamos dormindo. Os chineses estão se perdendo e o inimigo está levando-os. Num presbitério onde várias igrejas estavam passando assim por um momento complicado e difícil, foi se observar que isso também estava acontecendo, né? Todo mundo cochilando, dormia algo, sem nada. No tempo que havia cassinos aqui no Brasil, eles ofereciam para a pessoa ir lá jogar, gastar, arruinar a vida financeira, ofereciam um carro que vinha pegar a pessoa em casa e trazer depois. Ofereciam um jantarzinho gostoso, tudo para facilitar a pessoa ir lá, se envolver no jogo e perder o seu dinheiro. E quanto difícil é para nós, irmãos, nos colocarmos à disposição para fazer alguma coisa pelo Rei Deus. Como é difícil ir visitar alguém, como é difícil convidar para tomar um café, para dar uma carona para a pessoa vir à igreja. O inimigo não dorme, o inimigo está ativo, o inimigo está envolvente, o inimigo está desperto, e nós muitas vezes dispersos, sonolentos, prejudicando a obra do Senhor. Então não podemos ignorar que o inimigo não está dormindo, ele está muito atento. Por fim, meus irmãos, o sono também é traiçoeiro. Conta-se que um indivíduo disse: vou escrever um tratado sobre sono, vou escrever aqui, pegar um papel, uma caneta, vou começar a escrever. O sono chega assim, depois tem essa fase, depois aquela lá. Vou escrever um tratado sobre o sono. Sabe o que aconteceu? Ele começou a escrever, o sono veio, ele puf. No outro dia ele acordou com o lápis na mão. O sono é traiçoeiro, ele chega assim, pega a gente e deu. Não dá nem tempo de pensar nada. Quando vê, já está ferrado no sono. E então aí está uma dificuldade que nós às vezes enfrentamos, irmãos, porque nós não sabemos quando esse sono pode nos atingir. Havia um irmão que ele foi criado numa igreja no interior, e essa igreja era muito ativa, muito marcante na sociedade, uma igreja assim, pujante. Passaram-se vários anos, ele voltou, disse: eu vou ver como está a igreja. Era tão maravilhosa aquela igreja. E quando ela chegou, tudo calmo, tudo parado, sem nenhuma atividade especial. Ele ficou surpreso. Daí ele perguntou para o pastor: pastor, a igreja está bem? Pastor: sim, tem escola dominical, tem culto. Perguntou aos membros: e vocês, o que vocês acham? A igreja está bem? Sim, está funcionando tudo aí. E ele percebeu, eles pegaram no sono, eles se tornaram sonolentos, pararam quase tudo, mas não tinham percebido, porque o sono é traiçoeiro, ele chega, vai pegando devagar, quando a gente vê, já está tomado por ele. Um presbitério que viu que as igrejas não cresciam, ele fez uma estatística, e
e pensou, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um kit para cada membro da igreja. Cada um vai pegar um kit, nesse kit tem uma Bíblia, um folheto bem lindo, bem ilustrativo, vários materiais. Não precisa dar 10 kits para o presbítero Oswaldino, é um só para ele, é um só para o Gil. E cada um desses tem que ter pelo menos um amigo, alguém da família que vai precisar. Então, não é para levar um montão, é para cada um levar um. Quantos membros tem nesse presbitério? Aí descobriram que tinha 2.987 igrejas. Então o presbitério preparou esse kit e foi visitar as igrejas para fazer o grande desafio para os irmãos. Na primeira igreja, que tinha 450 membros, no final, 47 pegaram o kit. Na segunda igreja, que tinha 700 membros, no final, 122 pegaram o kit. Na segunda igreja, na terceira igreja, que tinha 120 membros, 29 pegaram o kit. Na terceira, que tinha 300 membros, 21, nem 10% pegaram aquele kit. Na que tinha 800 membros, só 46 pegaram o kit. Na que tinha 490 membros, 58. Na que tinha 120 membros, só 9 pessoas. Ou seja, teve igreja que nem mais de 90% não quis pegar o item. Ou seja, o que o presbitério constatou? Que havia uma sonolência nas igrejas. O pessoal estava tudo acomodado, relaxado, dormindo, sem interesse em divulgar o Evangelho, falar de Cristo, levar avante a missão de todos nós. Estavam adormecidos, realmente. Mas por que nós estamos assim, irmãos? Por que estamos sonolentos? Será que essa pandemia, será que o coronavírus também ataca a vida espiritual? Será que ele atinge a nossa fé? Será que ele bloqueia o nosso vigor espiritual? Ou será que porque nós, homens modernos de hoje, temos um fascínio pelo ter, possuir, conquistar, vencer, se dar bem na vida, chegar lá, ter qualidade de vida, ter boa saúde, ter segurança, e neste afã de conquistar tantas coisas, vamos deixando a vida espiritual de lado. Esquecemos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. A tática de um cristão para não cair nessa sonolência é lembrar-se o tempo todo das grandes coisas que Deus fez por ele. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o livro O Peregrino. É o segundo livro mais lido depois da Bíblia, porque ele narra toda a peregrinação de um cristão até chegar nas mansões celestiais. Há um momento que ele tem que atravessar o vale da sonolência, perigoso. Muitos não chegaram ao final da jornada porque ali pararam e dormiram. E o que ele fez para se libertar disso? Ele ia com o companheiro. Então o tempo todo ele e o companheiro falaram das grandiosidades de Deus, das coisas lindas que Deus fez. E então empolgados vieram falando de Deus, das suas coisas, que atravessaram o vale sem ser atingidos pela sonolência. Quando trazemos à memória as grandes coisas que Deus fez por nós, nos empolgamos e então esse sono não vem nos atingir. Vocês sabem que há casos em que a pessoa sofre uma cirurgia, depende da cirurgia, em que a enfermeira, né, Isa? A enfermeira precisa manter o paciente alerta. Então o tempo todo ela faz o quê? O tempo todo ela conversa o tempo todo para mantê-lo alerta, porque o sono pode ser, no caso para ele, prejudicial à sua saúde e à sua recuperação. Então, mantê-lo desperto resulta em saúde. Nós despertos, acordados, podemos ter uma boa qualidade de vida espiritual. Uma empresa criou um aplicativo, irmãos, para acordar a pessoa de manhã. Ô Mateus, você que usa, agora é meio tecnológico, hein? Ele criou. Então esse aplicativo,
Ele é bem incisivo. Acorda! Já chegou de manhã! Saia da cama! Fala umas coisas assim, bem... Dá um susto a pessoa e tirar ela da cama. Mas vocês sabem que muitas pessoas têm esse aplicativo, mas mesmo com todo esse alerta, acabam virando para dormir mais 10 minutos, não tem aquele negócio? Mais 10 minutos, mais 10 minutos, e ainda acabam perdendo a hora. Mesmo com todos esses recursos, nós temos recursos para estarmos alertos, a palavra de Deus, oração, etc. Mas muitas vezes acabamos dormindo. Vocês sabem aquele caso dos ursos, os ursos polares, né? Eles se alimentam, depois vão lá para a caverna, né? Vão lá para aquela caverna e ficam 6 meses dormindo. 6 longos meses dormindo. Às vezes nós somos assim, né? Nos alimentamos, depois se enfiamos na nossa casa, não saia de casa, né? Como diz aí, né? Não saia de casa. E a gente fica na casa, e vai dormindo, e as coisas vão acontecendo. Bom, encerrando, por que eu estou falando isso para vocês hoje, sobre se manter alerta, desperto, e não cair numa sonolência espiritual? É que recentemente estávamos sentados, eu, um presbítero, um diácono, cada um de uma igreja presbiteriana diferente, tá? E aí, um deles perguntou: pastor Renato, o que o senhor acha? Depois dessa pandemia, as igrejas vão voltar ao normal? Elas vão sofrer uma queda de presença e participação? Como o senhor acha que será? Como vai ficar a igreja depois da pandemia? Eu, que sou otimista, já respondi: meu amigo, eu acho que não vai ficar ruim, eu acho que vai ficar bom. E eu vou dar um exemplo para você. Quando nós estávamos só fazendo culto ali em Três Riachos, nós não éramos conhecidos de ninguém. Aí, por causa da pandemia, cultos online, o que aconteceu? A igreja se tornou conhecida. Hoje a gente tem gente... O presbítero Cláudio, você aí no Rio de Janeiro, um abraço. Lá no Rio de Janeiro, gente lá em Porto Alegre, gente em Curitiba. Esse dia tinha um rapaz comentando lá de Milão, na Itália. Outro dia uma pessoa de Marrocos estava presente ali. Outro dia 3 famílias dos Estados Unidos. Outro dia nós tivemos 3 visitas, 3 famílias que vieram aqui, lá do sul da ilha. Vieram aqui por causa da internet, né? Então eu otimistamente falei para ele: olha, eu espero que passada a pandemia, esse medo, essa fobia, as pessoas voltem todas, e inclusive volte gente nova, venha gente que nos conheceu na internet e que agora vai vir conhecer a igreja pessoalmente. Aqui no bairro nós temos famílias, tem 3 famílias do bairro aqui que estão todo domingo com a gente no culto. Podem ir lá conferir, vocês vão ver as pessoas aqui mesmo. Então eu falei todo otimista, espero que seja o contrário, que as pessoas venham e voltem. Mas eu estou falando isso porque o outro líder assim: eu já espero totalmente o contrário. Eu acho que a metade vai voltar. Eu mesmo nem sei se volto. Aí eu fiquei arrasado, né? Porque eu estava diante de um líder, um homem de Deus, dizendo que ele mesmo sabia se voltar. Então senti que ele já estava tomado de uma sonolência, já estava começando a cochilar na vida espiritual, se desligando, se afastando. Eu me preocupo que essa pandemia nos faça hibernar, nos faça entrar no nosso cantinho, ficar fechado lá, longe de Deus. Mas eu quero dizer que as grandes coisas de Deus, as suas maravilhas, as suas manifestações poderosas, os seus milagres estão reservados àqueles que estão ativos, firmes, servindo ao Senhor com alegria. Para esses Deus tem grandes coisas. Lembram de Natanael, quando ele se dispôs a servir Jesus, disse: Natanael, você vai ver coisas maiores do que você já viu. E logo ele viu a multiplicação, a transformação da água em vinho. Na quarta-feira, né? Oi, irmãs, parabéns para vocês, hein? 42 mulheres estavam envolvidas na oração ali. Umas mandam pedidos para mim cedinho.
Tem uma irmã que uma semana antes já vou mandar o meu pedido para a semana que vem. E mandam, eu encaminho para o grupo de oração da SAF. Então, na verdade, tem as irmãs que estão participando e pedindo oração, as que estão orando. Puxa, 42 mulheres estavam envolvidas nessa oração. E uma irmã pediu uma coisa importante. Quem leu ali aquela lista de 30 pedidos, uma delas pediu assim: que o nosso mundo está longe de Deus. Então nós temos que orar, pastor, ela pediu ali, para que o nosso mundo ele está doente e ele se desperte, ele acorde, no caso, né? Esse era o desejo dela. O mundo doente precisa acordar, despertar-se para Deus, voltar-se para Deus. E eu completo dizendo: Deus, atenda essa oração, atenda a nossa oração, nos mantenha despertos, acordados, não deixe que o inimigo nos traga um sono aí que nos afaste de Ti, nos distancie do Senhor, que essa pandemia não nos tire da igreja, pelo contrário, nos traga mais disposição para estar aqui, evangelizar, testemunhar, que nós possamos ser como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Amém? E nós vamos então cantar no culto agora, chegando ao final, aquele cântico que é um convite para nós irmos. Eis a voz divina clama, quem deseja trabalhar? Quem quer dormir ou quem quer trabalhar? Esse hino é um hino para nos despertar, para a gente acordar e fazer o que Deus quer. Você que tem o hinário no fim da Bíblia, é o hino 314. Quem
Senhor seja a nossa resposta. Manda-me, estou pronto aqui. Não estou dormindo, Senhor, estou acordado. Pai, obrigado por esta manhã que nos reunimos aqui. Obrigado, Senhor, por esse chamamento da Tua Palavra, para nos mantermos despertos, acordados. Não deixa, Pai, que o sono espiritual nos domine, a gente Pai, venha a fraquejar, a negligenciar e a relaxar na vida cristã. Nos mantenha ativos, firmes e dispostos a servir o Senhor com muita alegria. Abençoa todos que aqui vieram. Talvez alguém chegou aqui enfermo, com alguma dor, algum mal-estar, mas que o Senhor agora coloque a mão sobre esta enfermidade, repreendendo este mal e devolvendo esse irmão a plena saúde. Alguém possa ter chegado aqui, Pai, trazendo no coração a preocupação com uma pessoa querida sua, que não está aqui. E essa pessoa talvez esteja com problemas de, Pai, enfermidades, vícios e outras coisas que possam estar atrapalhando a sua vida. Mas onde essa pessoa estiver agora, ó Deus, olha para ela com misericórdia, levanta e, Pai, liberta. Abençoa as famílias, Pai, aqui presentes, para que possamos ter famílias firmes, dispostas e alegres, servindo ao Senhor com muita alegria. Guarda no Teu amor, Pai, também os nossos queridos irmãos da noite, esses que acompanham pela internet. Permita, bom Deus, que eles também sejam visitados pela Tua graça. Eu quero pedir muito pela nossa irmã Marli, em Porto Alegre, que está internada. Tenha misericórdia dela, Pai. Cura ela dessa enfermidade e dessa doença. Pai, também abençoe outros irmãos que eu não sei o caso, mas com certeza precisam de Ti, da Tua ajuda. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe todos que aqui vieram nesta manhã. E abençoe aqueles que nos acompanharão à noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, ainda falta um minuto final que eu estava deixando passar, porque esse é o mês da família, né? Então, agora nós estamos recebendo todo domingo uma família aqui para nós orarmos durante a semana. Semana que passou, nós oramos pelo Jonas, pela Jussara, pelo João, pela nossa amiguinha Sofia. E hoje nós vamos orar por mais uma família, que é o diácono Antônio e a Tânia. Então, eu vou pedir que eles venham à frente, para a gente estar orando pela vida deles. Vou pedir ao presbítero Maurino que vá e ore por eles e abençoe a vida desse querido casal, né, que está aí servindo ao Senhor conosco aqui. E durante a semana, vocês não vão esquecer, né? Durante a semana você está aí orando. Abençoa a Tânia, Pai. Ela ainda está com os resquícios da Covid, mas abençoe a vida dela. Então vamos orar por ele. Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos, ó Deus, por mais uma manhã, mais esse culto. Nos alegramos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem transformado as nossas vidas, o Senhor tem renovado, Pai. Deus, e nessa manhã nós nos alegramos em ter inteiro, Deus, aqui, Deus conosco, nessa igreja, o Antônio e a Tânia, Senhor. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com essa família, Pai. Deus, que a cada dia eles Te conheçam mais e mais, e que a cada dia, Deus, eles façam o Senhor conhecido através do testemunho de suas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, fortaleça a sua fé, a esperança, a alegria, e que a cada dia o Senhor desperte nos seus corações o desejo de Te buscar e de servir o Senhor com alegria. Pedimos que o Senhor abençoe e guarde esse casal e com eles toda a sua família, que andam sempre nos caminhos do Senhor. Obrigado pela bênção que eles têm sido, Deus, aqui nessa igreja, Pai. Oramos e mais uma vez pedimos abençoe e guarda em nome de Jesus essa família, Pai. Amém. Amém. Então Deus abençoe Tânia e Antônio. Estaremos orando por vocês durante a semana, com certeza. Irmãos, então, depois vamos ter a bênção, vamos cantar o amém, o amém. Hoje a Daiane não está aqui, sentindo falta dela, é que ela foi resolver os probleminhas que estão pendentes lá em Jaraguá do Sul. E a mãe foi junto para ajudar a carregar umas mudancinhas que estão lá. Então, por isso nós estamos aqui. Mas nós vamos cantar o amém tríplice sim.
E não esqueça de pegar ali o nosso boletim dominical com as notícias da igreja. Senhor, agora pedimos a tua bênção ao teu povo. E, irmãos queridos, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, na companhia de Jesus Cristo, nosso divino Salvador, e inspirados e guiados pelo seu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém e amém. Tenham todos um ótimo almoço e um bom domingo.